Eu percebo na minha consultoria, quando os alunos fecham, uma grande dificuldade na divisão de treinamento. Inclusive, isso está lá no meu curso de treino, o lançamento vai ser no dia 8 de agosto, tem mais informações aqui nos comentários e na descrição. Porém, claro que você, como viu o título do vídeo, não era uma chamada só para comprar o meu curso, que ainda assim vai te ajudar muito, seja profissional da área ou não. Leandro tá falando muito, então me ajuda aí, clica no gostei, se inscreve no canal. Claro que eu vou entregar aqui sobre divisão de treinamentos. Só que o que eu vejo o pessoal buscando é algo sempre muito padrão. Então, Leandro, eu treino 5 vezes por semana, qual que é a minha melhor divisão de treinamento? Isso existe? Lógico que existe. Existe o melhor para esse, o melhor para esse, o melhor para esse. Só que as pessoas não dão dados suficientes. Então, por exemplo, eu teria que saber há quanto tempo ela treina, o que ela já testou, o quanto ela tem de resistência, de força, de um monte de fatores para determinar exatamente. Claro que alguma dessas coisas, dependendo do estágio, elas não são extremamente relevantes, mas minimamente eu ver o físico da pessoa é muito importante. Quando eu fecho a minha consultoria, eu peço fotos 2 vezes. Eu peço fotos no questionário e quando a pessoa faz o login no site de novo, eu peço fotos novamente. Mas por que 2 vezes? Justamente porque tem gente que às vezes não manda na primeira e manda na segunda. Isso já acelera o processo. Dá para montar um treino sem ver a foto, mas não fica a melhor coisa personalizada, né? Só vendo medidas, às vezes engana, porque tem gente que acumula mais gordura no tríceps. Então o braço do cara tá bom em relação à panturrilha, mas e aí? Mas voltando aqui. Uma boa divisão de treinamento, vamos dividir aqui então, pelo menos em 3, né? Os iniciantes, eles têm que treinar mais frequentes. Por quê? Porque quando você é iniciante, presta atenção no seguinte, vamos colocar que você faz supino 1 vez por semana. Então você faz lá 4 séries de 10. Eu fiz 40 repetições de supino na semana, beleza? Agora, e se eu fizer esse supino 3 vezes na semana, 4 de 20? Então eu fiz 8, 16, 24. Eu fiz 240 repetições ao invés de 40. Quem vai ter um aprendizado motor mais rápido? Com certeza quem fez 240 repetições, ou seja, o treinamento do iniciante ele tem que ser mais frequente. Então uma boa divisão de treinamento para iniciante é o full body, 3 vezes por semana, por exemplo, ou para os que vão treinar 4 vezes por semana, dividir o treino em puxadas e empurradas. Então num dia eu faço peito, ombro, tríceps e panturrilha, por exemplo, e no outro eu vou fazer dorsal, bíceps, trapézio e coxas. Então eu jogo metade do corpo num dia e metade no outro, e repito isso 2 vezes por semana. Lógico que os exercícios vão ser menores, fica uma boa divisão de treino. Quando a pessoa vai avançando um pouco, ela vai podendo entrar numa divisão de 2 vezes por semana também, mas com uma divisão um pouco maior, para que a gente consiga trabalhar com mais intensidade, com mais volume. Porque chega um momento que 2 exercícios não vão mais hipertrofiar. Você precisa, por exemplo, de 3. Só que se você colocar 3, você precisa de mais tempo de descanso. Então, normalmente, uma pessoa quando vai entrando no intermediário, ela vai fazer um treinamento de cada agrupamento muscular 2 vezes por semana. Por exemplo, peito, ombro e tríceps, costas, bíceps e trapézio, coxa completa e panturrilha. E aí repete isso. Leandro, tem gente que faz ombro com perna. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Porque perna, membro inferior, exige demais, tá? Exige muito. É o que mais exige do nosso cardiorrespiratório. E aí você fazer ombros naquele dia pode sim dar uma atrapalhada. E um outro ponto é que você vai fazer, por exemplo, ombro na quarta-feira e na quinta você vai fazer peito, que vai trabalhar muito a parte frontal do ombro. Então eu gosto mais, eu prefiro mais deixar ombro com peitoral. Porque, em regra, quando você vai dividir os treinamentos, ou você deixa o pau todo num dia, ou você separa, deixa o pau longe. Então eu dei pau aqui e vou dar pau aqui. Não assim, vou dar pau na segunda e pau na terça. Não, não. Eu dou pau na segunda e pau na quinta, então. Ou eu deixo tudo no mesmo dia. Não, então eu já pego peito e ombro aqui, já deixo o pau em tudo e acabo com tudo. Portanto, peito, ombro e tríceps, costas, bíceps e trapézio e aí coxa completa. Quando a gente vai avançando, nós pensamos numa divisão um pouco mais diferente, tá? Com espaçamentos maiores mesmo, porque você tem que subir mais a intensidade, mais o volume. Então, por exemplo, vamos assumir que você vai treinar 5 vezes por semana. Você pode colocar, por exemplo, peitoral na segunda, dorsal na terça, membros inferiores na quarta para dividir, então você dá descanso do superior para os próximos 2 dias. Aí você faz ombro e trapézio, bíceps, tríceps e antebraço. Aí você joga abdominal 2 vezes por semana. Fica uma outra excelente divisão também. Porém, lembre-se, normalmente uma pessoa que é avançada, ela vai precisar focar algum músculo fraco. Caso ela tenha, a maior parte das pessoas sempre tem um músculozinho fraco, tá? Se chegar nesse momento, aí você vai começar a fazer outras divisões.
Já ensinei aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin mais tema, como focar músculos fracos. No caso das mulheres, que são iniciantes, é mais ou menos a mesma coisa, só que o que vocês têm que lembrar? Vocês que são professores e vocês que são meninas. Mas aqui é um recado mais para os professores mesmo. Professores, se você colocar para a sua aluna fazer membro superior e membro inferior, ela não vai gostar do treino. Ela vai falar assim, é muito superior. Normalmente, o que a gente faz? A gente coloca mais exercícios de membro inferior e coloca em primeiro. Então ela vai lá e começa a fazer, por exemplo, coxa completa e depois ela faz um pouquinho de peito, ombro e tríceps. No outro dia ela faz glúteos e panturrilha, dorsal, trapézio e bíceps. Ela vai se sentir melhor dessa maneira, tá? Quando você vai avançando no seu treinamento, com essa sua aluna, ou você que é menina, mesma coisa, tá? Continua igual. Sempre mais membro inferior do que superior, porque é assim que a gente quer moldar o corpo feminino e assim também que a pessoa vai ter mais motivação para ir. Para membros inferiores, o que a gente faz com mulheres? Normalmente, tá, pessoal? Não separa posterior de quadríceps. Não quer dizer que você não pode, não quer dizer que está errado. Não é isso. Mas quando você opta por separar, você está falando de uma pessoa avançada e que sabe muito bem o que está fazendo. Então, caso você tenha dúvida, caramba, será que eu devo separar os membros inferiores? Provavelmente você não tem que separar. Porque se você tivesse que separar, você ia ter a certeza, porque você já é avançado, já fez uma leitura do seu corpo e é o que você precisa. Então, como eu gosto para as mulheres, vamos fazer um treinamento ABC? 2 vezes por semana? Tudo bem. Então a gente faz coxa e panturrilha num dia, glúteo no outro e membros superiores, peito, ombro e tríceps. Aí você repete isso e coloca dorsal, bíceps e trapézio e antebraço no outro dia. Ou seja, você vai fazer superiores 1 vez por semana cada região e inferiores 2 vezes por semana. Quando a gente vai avançando um pouquinho mais, isso acontece bastante também na consultoria. Às vezes mando treino para a aluna retorna falando assim, nossa, mas não é muito de superior? Eu faço 3, 4 dias de superior e 3 dias de inferior, por exemplo. O que acontece? É que superior, a gente tem mais grupamentos musculares, né? Peito, ombro, tríceps, costas, bíceps, trapézio, antebraço. Aí você vai lá embaixo, você tem lá coxa, glúteo e panturrilha. Só que coxa, glúteo e panturrilha, você vai treinar 2 vezes por semana, no caso das mulheres, e os membros superiores você vai treinar 1 vez por semana. Só que mesmo assim vai parecer que você faz mais superior do que inferior. Em termos de dias, realmente sim. Mas se eu faço um exercício para cá, 1 para cá, 2 para cá, aí eu faço 4 para a coxa 2 vezes por semana, o que eu treinei mais? Muito mais os membros inferiores. Então, uma divisão legal para mulheres. A gente divide assim, ó. Segunda a sexta, vamos colocar? Beleza. Segunda-feira nós vamos fazer coxa e só. Terça-feira nós vamos fazer glúteos e panturrilha. Essa divisão fica boa sim, tá? Você pode treinar glúteo depois de coxa, dependendo das escolhas dos exercícios que você faz. Treinou, se você não souber fazer essas escolhas, então tudo bem. Coxa e glúteo e panturrilha no outro dia. Segunda e terça. Você repete isso, espelha isso para quinta e sexta. Então você já matou os membros inferiores. Já está 2 vezes por semana, coxa, glúteos e panturrilha. E agora você vai dividir os membros superiores durante essa semana. Por exemplo, na terça-feira você pode colocar peito e ombro. Na quarta-feira você coloca dorsal e trapézio. Na quinta-feira você coloca só tríceps. E na sexta-feira você coloca, por exemplo, só bíceps. Então você separa, isso aí dá uma impressão que você está fazendo mais membro superior do que inferior. Não está. E sempre coloca os exercícios de membro inferior primeiro, tá, no treinamento da mulher. Por quê? Porque é a prioridade dela. Claro, Leandro, não é tão simples montar um treinamento. Não é tão simples. Por isso que eu fiz um curso para isso. E não é venda do curso. É porque é verdade. Imagina que a gente estuda há 4 anos para você aprender alguma coisa e às vezes você sai da faculdade sem saber. Então, para resumir em 5 ou 10 minutos é um pouco difícil, mas eu acho que já deu para dar uma elucidada boa, certo? Falando do lançamento do curso, então, dia 8 de agosto, mais informações aqui nos comentários. E eu vou deixar vocês agora com indicação deste outro vídeo aqui educacional também.